Vamos contar hoje a história de como um carrinho alemão chegou no Brasil e conseguiu enganar todo mundo de forma tão inteligente que se tornou o carro mais vendido do país por 27 anos consecutivos. E se você também é dessa turma que adora descobrir os segredos por trás dos sucessos automobilísticos, então já se inscreve no canal agora, porque essa história vai te mostrar como o Volkswagen Gol não apenas conquistou o Brasil, mas literalmente mudou as regras do jogo de uma forma que ninguém esperava. A história que vou contar para vocês hoje não é sobre um carro que enganou milhões de brasileiros de forma maliciosa, mas sim sobre o produto que foi tão bem pensado e estrategicamente posicionado que conseguiu conquistar corações carteiras através de uma combinação perfeita de timing, necessidades do mercado e uma dose generosa de inteligência comercial alemã adaptada para a realidade tupiniquim. Tudo começou no final dos anos 70, quando a Volkswagen estava enfrentando uma crise de identidade no mercado brasileiro. O Fusca, que era o queridinho nacional, começava a mostrar sinais de cansaço depois de décadas de domínio absoluto. A concorrência estava chegando com força através de carros como o Fiat 147, que oferecia economia e modernidade. E os consumidores brasileiros começavam a ficar mais exigentes, querendo carros que fossem além do básico necessário para sobreviver. A Volkswagen percebeu que precisava urgentemente de um sucessor para o Fusca, algo que mantivesse a confiabilidade alemã, mas oferecesse o que o brasileiro moderno estava começando a desejar: estilo, economia e principalmente status social. O projeto do Gol começou em 1976 como uma missão quase impossível. Os engenheiros alemães e brasileiros trabalhando em conjunto receberam a tarefa de criar um carro que fosse simultaneamente popular e desejável, econômico e moderno. Simples de fabricar, mas sofisticado o suficiente para impressionar. Era como tentar criar a fórmula perfeita da Coca-Cola automobilística, algo que agradasse todo mundo ao mesmo tempo sem desagradar ninguém específico. A Volkswagen estudou meticulosamente o mercado brasileiro, analisou o que funcionava e o que não funcionava nos carros da época, conversou com concessionários, ouviu reclamações de clientes, investigou tendências internacionais e principalmente entendeu uma coisa fundamental: o brasileiro não queria apenas um carro, queria um símbolo de ascensão social que fosse acessível. A primeira jogada genial da Volkswagen foi posicionar o Gol não como um substituto direto do Fusca, mas como um carro completamente novo para uma nova geração de brasileiros. Não era o novo Fusca, era o primeiro Gol. Uma diferença sutil, mas psicologicamente poderosa, que evitava comparações diretas com o ícone nacional. O design do Gol foi uma obra-prima de marketing disfarçada de engenharia. Linhas retas modernas que gritavam futuro em cada ângulo. Faróis retangulares que eram o último grito da moda automotiva mundial. Uma traseira que conseguia ser ao mesmo tempo elegante e prática. Tudo embalado num pacote visual que dizia claramente: eu sou moderno, eu sou jovem, eu sou o que você precisa para mostrar que está progredindo na vida. Mas a verdadeira genialidade do Gol não estava apenas na aparência, estava na estratégia de lançamento, que foi uma aula magistral de como conquistar o mercado. A Volkswagen não simplesmente colocou o carro nas concessionárias e esperou que as pessoas comprassem. Eles criaram uma campanha publicitária que tocava no coração do sonho brasileiro: a possibilidade de ter algo melhor sem gastar uma fortuna. O slogan Gol, o carro dos brasileiros, não era apenas uma frase de marketing, era uma declaração de que aquele carro havia sido pensado especificamente para entender e atender às necessidades do nosso povo. A segunda jogada genial foi o preço estratégico. O Gol foi lançado num ponto doce perfeito: mais barato que os carros importados, mais moderno que os nacionais tradicionais, mais acessível que os carros de luxo, mas mais caro que os populares básicos. Isso criou uma percepção de valor premium acessível. O brasileiro médio olhava para o preço e pensava: posso pagar por isso. E ainda vou parecer que tenho mais dinheiro do que realmente tenho. Era como comprar uma roupa de marca em liquidação. Você se sentia esperto e bem vestido ao mesmo tempo. O timing do lançamento em 1980 foi outro aspecto crucial que muita gente não percebe. O Brasil estava saindo de uma recessão. A classe média estava crescendo.
mais gente tinha acesso a financiamentos, o país começava a se modernizar e as pessoas queriam produtos que refletissem essa nova realidade. O Gol chegou exatamente no momento em que o brasileiro estava pronto para trocar o velho pelo novo, o tradicional pelo moderno. O sempre foi assim, pelo agora pode ser diferente. A Volkswagen havia entendido perfeitamente o momento socioeconômico do país e surfou nessa onda com maestria absoluta. E ó, pessoal, se vocês estão curtindo descobrir os segredos por trás do sucesso do Gol, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque aqui a gente mergulha fundo nessas estratégias que fizeram a diferença na história automobilística brasileira. E ainda tem muito mais revelação interessante pela frente. A terceira jogada de mestre foi a questão da tecnologia acessível. O Gol trouxe inovações que eram comuns na Europa, mas novidades no Brasil. Motor transversal, tração dianteira, suspensão independente, design interno funcional. Tudo isso embalado numa linguagem que o consumidor brasileiro conseguia entender e valorizar. Não era tecnologia pela tecnologia. Era a tecnologia que fazia diferença no dia a dia, que tornava o carro mais econômico, mais fácil de dirigir, mais confortável, mais confiável. A quarta estratégia genial foi criar uma família de produtos em vez de apenas um carro. Rapidamente, a Volkswagen lançou variações do Gol para diferentes necessidades e bolsos. Gol CL para quem queria o básico, Gol GL para quem queria um pouco mais de conforto, Gol GLS para quem queria luxo acessível. Depois vieram versões especiais, limitadas, esportivas. Cada uma mirando num segmento específico do mercado, mas todas mantendo a mesma identidade visual e a mesma promessa de qualidade alemã com preço brasileiro. Era como uma loja de roupas que tem o mesmo modelo de camisa em várias cores e tecidos. Tem opção para todos os gostos e bolsos, mas mantém a mesma identidade de marca. O quinto elemento do sucesso foi a rede de concessionárias e assistência técnica que a Volkswagen havia desenvolvido ao longo de décadas no Brasil. Quando você comprava um Gol, não estava apenas comprando um carro, estava comprando toda uma infraestrutura de suporte que funcionava de verdade, mecânicos que sabiam consertar, peças que eram fáceis de encontrar, concessionárias que não os tratavam como Isso criava uma sensação de segurança que era fundamental para quem estava fazendo um investimento significativo como a compra de um carro novo. A sexta jogada inteligente foi entender e surfar no aspecto emocional da compra de carro no Brasil. A Volkswagen percebeu que o brasileiro não compra apenas transporte, compra sonho, status, identidade, pertencimento social. O Gol foi posicionado como o carro de quem chegou lá, de quem estava evoluindo na vida, de quem fazia escolhas inteligentes. Ter um Gol na garagem era uma forma de mostrar para os vizinhos, amigos e família que você estava progredindo, que tinha bom gosto, que era uma pessoa moderna e antenada com os tempos. Mas talvez o aspecto mais genial de todos tenha sido como a Volkswagen lidou com a concorrência. Em vez de tentar destruir os concorrentes, eles simplesmente os ignoraram e criaram uma categoria própria. O Gol não competia com o Fusca, que era passado. Não competia com o Fiat 147, que era muito básico. Não competia com carros importados, que eram muito caros. O Gol criou sua própria categoria. O carro moderno acessível para a nova classe média brasileira. Era como se eles tivessem inventado um novo esporte em vez de tentar ganhar no esporte que já existia. A evolução constante foi outro fator crucial para o sucesso duradouro. A Volkswagen nunca deixou o Gol estagnar. Sempre havia uma nova versão, uma melhoria, uma atualização, um opcional novo. Isso mantinha o carro sempre na mídia, sempre nas conversas, sempre parecendo atual e desejável. Era como aquela série de TV que sempre tem uma nova temporada interessante. Você nunca perde completamente o interesse porque sempre tem novidade chegando. Ao longo dos anos 80 e 90, o Gol foi ganhando ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme. Cada novidade era lançada como se fosse uma pequena revolução, mantendo o interesse do público sempre renovado. O aspecto da economia de combustível foi outro trunfo que a Volkswagen soube explorar muito bem.
O Gol chegou numa época em que a gasolina estava cara e o brasileiro estava aprendendo a valorizar carros econômicos. O marketing sempre enfatizava quantos quilômetros o Gol fazia por litro, como isso se traduzia em economia no final do mês. Como um carro econômico podia fazer diferença no orçamento familiar? Era uma matemática simples que qualquer um conseguia entender. Carro que gasta menos. Combustível igual mais dinheiro no bolso, igual melhor qualidade de vida. A questão da versatilidade também foi fundamental. O Gol conseguia ser simultaneamente carro de solteiro, carro de casal jovem, primeiro carro da família, segundo carro da casa, carro para trabalho, carro para lazer. Essa flexibilidade fazia com que o mesmo modelo servisse para diferentes momentos da vida das pessoas. Você podia comprar um Gol quando era jovem e continuar com ele quando constituía a família, ou comprar um Gol como primeiro carro e depois comprar outro Gol mais equipado quando a situação financeira melhorasse. O marketing boca a boca foi talvez o mais poderoso de todos os fatores. Cada pessoa satisfeita com seu Gol se tornava automaticamente um vendedor da marca, recomendava para amigos, parentes, colegas de trabalho, contava vantagens sobre a economia, sobre a confiabilidade, sobre como o carro havia atendido suas expectativas. Isso criou uma rede de recomendações orgânicas que nenhuma campanha publicitária conseguiria igualar. Era como um vírus bom se espalhando pela sociedade brasileira, cada novo proprietário satisfeito infectava positivamente várias outras pessoas com o desejo de ter um Gol também. A adaptação às mudanças do mercado foi outro ponto crucial. Quando chegaram os anos 90, o brasileiro começou a querer mais luxo e tecnologia. O Gol evoluiu. Quando chegaram os anos 2000 e a preocupação com segurança aumentou, o Gol ganhou airbags e abraços. Quando a economia mudou, os preços foram ajustados. Quando novos concorrentes chegaram, o Gol se reinventou. Essa capacidade camaleônica de se adaptar sem perder a identidade foi fundamental para manter a liderança por tantas décadas. A estratégia de comunicação também merece destaque. A Volkswagen sempre soube falar com o brasileiro numa linguagem que ele entendia e se identificava. Os comerciais do Gol não eram pretensiosos nem artificiais. Mostravam situações reais, famílias reais, problemas reais sendo resolvidos por um carro real. Não era fantasia nem exagero. Era a vida comum sendo melhorada por uma escolha inteligente de carro. Isso criava uma conexão emocional genuína entre a marca e o consumidor. O fator confiabilidade alemã com jeitinho brasileiro foi outro elemento crucial. O Gol conseguiu manter a reputação de qualidade e durabilidade que era associada à marca Volkswagen, mas adaptada para as condições brasileiras. Era um carro robusto que aguentava buraco, chuva, calor, trânsito pesado, falta de manutenção. Todas as adversidades que fazem parte da realidade de ter carro no Brasil. Essa resistência, na prática, gerava uma confiança que se traduzia em fidelidade à marca. A questão do financiamento também foi bem trabalhada. A Volkswagen desenvolveu parcerias com bancos e financeiras para oferecer condições de pagamento que cabiam no bolso do brasileiro médio. Prestações se pareciam acessíveis. Prazos que permitiam a realização do sonho sem comprometer totalmente o orçamento familiar. Isso democratizou o acesso ao carro novo e expandiu significativamente o mercado potencial para o Gol. O aspecto da revenda foi outro trunfo. O Gol mantinha bem seu valor, o que dava segurança para quem comprava. As pessoas sabiam que se precisassem vender o carro depois de alguns anos, não iriam ter um prejuízo gigantesco. Isso tornava a compra menos arriscada e mais atrativa. Era como um investimento que não desvalorizava completamente. Diferente de outros produtos que você compra e perde quase todo o valor imediatamente. A presença cultural do Gol na sociedade brasileira também foi impressionante. O carro apareceu em filmes, novelas, músicas, virou parte do imaginário nacional. Ser dono de um Gol era normal, era comum, era aceito socialmente, não era motivo de vergonha nem de ostentação excessiva, era simplesmente parte da paisagem urbana brasileira. Essa naturalização cultural foi fundamental para a aceitação massiva do modelo.
O timing das renovações também foi muito bem calculado. A cada geração nova do Gol, a Volkswagen conseguia manter o que funcionava e melhorar o que podia ser melhorado, sem mudanças radicais que assustassem os clientes fiéis, mas com novidades suficientes para atrair novos compradores e manter o interesse da mídia. Era como aquela receita de família que vai sendo aperfeiçoada ao longo das gerações, mas nunca perde sua essência original. A educação do consumidor foi outro fator importante. A Volkswagen investiu pesado em ensinar o brasileiro sobre os benefícios da tração dianteira, do motor transversal, da suspensão independente, transformou características técnicas em vantagens compreensíveis para o consumidor comum. Isso criou uma percepção de que o Gol era tecnologicamente superior aos concorrentes, mesmo quando as diferenças técnicas não eram tão grandes assim. Por fim, o que realmente fez o Gol enganar milhões de brasileiros foi oferecer exatamente aquilo que eles queriam e precisavam no momento em que estavam prontos para receber. Não foi um engano malicioso. Foi um acerto comercial impressionante que soube ler perfeitamente as necessidades e desejos do consumidor brasileiro e entregou um produto que atendia a essas expectativas de forma consistente e duradoura. O Gol se tornou o carro mais vendido do Brasil porque conseguiu ser simultaneamente sonho e realidade, desejo e possibilidade, status e praticidade, moderno e confiável. E se você chegou até aqui é porque realmente curtiu descobrir todos esses segredos por trás do fenômeno Gol. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre os bastidores da indústria automobilística brasileira. Se puder contribuir para ajudar a gente a criar conteúdos ainda mais detalhados e bem pesquisados. Nosso PIX é 21 98547 3700. Qualquer valor faz diferença e ajuda a manter essa máquina de conteúdo funcionando. Todo vapor, porque investigar e contar essas histórias dá trabalho e custa uma grana, mas com sua força conseguimos trazer ainda mais revelações interessantes sobre os carros que marcaram a história do Brasil. Seu carro está roubando R$ 600 por ano e você nem percebe. Pneus 3 libras abaixo do ideal, igual a 15% mais combustível. Este manômetro paga ele mesmo em 15 dias. Enquanto você chuta a calibragem, seu dinheiro está evaporando. Link na descrição. Canse de enriquecer posto de gasolina? Você sabia que 7 em cada 10 diagnósticos de oficina são superfaturados? Pare de ser refém de mecânicos. Este scanner é seu advogado particular. Em 10 segundos, ele revela todos os segredos do seu carro. Enquanto você paga R$ 300 só para olharem, quem tem este aparelho já sabe a verdade. Link na descrição. Pare de ser trouxa.